Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Késia. Então, nós já começamos os nossos estudos de Apocalipse e uma pessoa que eu amo muito me chamou a atenção sobre algo que eu falei no último vídeo. Ele não concorda com a minha afirmação e eu decidi investigar melhor, estudar melhor, considerar o que ele disse e pesquisei um pouco melhor para poder tirar a dúvida de outras pessoas também que tenham essa mesma dúvida. Então, é em respeito a Apocalipse capítulo 1, versículo 5, que diz: E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Para dizer a verdade, eu sempre tive dificuldade em entender por que Jesus era chamado primogênito dos mortos. Sim, Mateus, capítulo 27, quando fala sobre a crucificação, no versículo 52 diz assim: E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Então, quando eu comecei a ouvir as mensagens do pastor John MacArthur e comecei a estudar melhor na minha Bíblia de estudos, e por isso eu recomendo que você tenha uma boa Bíblia de estudos, eu entendi melhor o que esse texto diz. O pastor John diz que o primogênito dos mortos significa que de todos os que já ressuscitaram ou ressuscitarão no futuro, ele é o preeminente, ou seja, aquele mais importante, aquele que tem direito, o direito de herdeiro. E isso é importante. Em Salmos capítulo 89, versículo 27, lemos assim: Também por isso lhe darei o lugar de primogênito. Faloei mais elevado do que os reis da terra. Então nós sabemos pela Bíblia que o primogênito podia ser tanto o primeiro filho, que nasceu em primeiro, ou um outro filho que tivesse sido colocado como primogênito. Por exemplo, Israel é chamada primogênito das nações, lá em Êxodo, capítulo 4, versículo 22. Não significa que Israel foi a primeira nação a existir. Não foi. Mas ela foi colocada como primogênito pelo Senhor. Efraim, por exemplo, foi tratado como primogênito. Davi era considerado primogênito dentre os reis. E é nesse sentido de proeminência, de ser o mais importante, é que Cristo é chamado de primogênito dos mortos. E não só isso. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 15, diz assim: O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Prestem atenção nisso. Até hoje, existem grupos que se dizem cristãos que afirmam que Cristo foi criado por Deus, por conta desse versículo. Porque eles não entenderam o que significa essa palavra primogênito. Então, por isso que eu trouxe essa informação. Isso é uma heresia grave. Por favor, cuidado com esses grupos. Dizer que Cristo foi criado é uma heresia grave e muito antiga. Cristo
é Deus. Ele não foi criado, ele foi criador, ele criou todas as coisas. Então, o primogênito de toda a criação tem o mesmo sentido que o primogênito dos mortos. Cristo é o preeminente. É aquele que tem o direito de herdeiro sobre toda a criação. Deus Pai entregará toda a criação para Cristo reinar sobre ela. Quando falei que dizer que Cristo é o primogênito dos mortos não significa exatamente que ninguém ressuscitou antes dele, mas sim que ele é o mais importante e por causa dele todos nós ressuscitaremos, eu quis enfatizar a importância do nosso Senhor. Ele tem o direito de reinar sobre a terra e Deus entregará o documento de posse a ele. E você vai ver isso no capítulo 5 de Apocalipse. É como se fosse um Deus entregando o documento de posse e Cristo tomando para si de volta a terra. É muito, muito legal. Então, eu espero que você tenha entendido essa minha colocação, que você entenda que Cristo é Deus, ele é primogênito de toda a criação, mas não é porque ele foi criado, ele é Deus, ele é o Criador também. E eu espero que você continue assistindo esses vídeos e compartilhando com quem você acha que vai gostar de estudar o Apocalipse comigo, tá bom? Eu espero que eu tenha solucionado um pouquinho das suas dúvidas. Se você tiver mais dúvidas, por favor, deixa nos comentários. Eu vou tentar explicar e eu vejo você no próximo vídeo. A graça e a paz do Senhor esteja com você e com a sua família. Até lá!